A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Graça e paz, estamos juntos mais uma vez para meditarmos na verdade da Palavra de Deus, neste dia tão especial que o Senhor fez para cada um de nós. Hoje eu quero falar de um tema muito importante. Eu queria chamar a sua atenção para que você não se distraia. Vamos tratar do assunto o meu pior inimigo. Então vamos ler na Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, vamos ler os versículos 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20, assim diz a Palavra de Deus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Nosso Pai, te damos graças pela oportunidade tão preciosa e rica de mais uma vez, ó Pai, ter essa liberdade para ministrar a Tua Palavra. Eu te peço, Pai, para que todas as pessoas que ouçam essa ministração, o Senhor mesmo as conduza a Cristo, para que sejam então regeneradas. Ó meu Pai, o desejo do nosso coração, e cremos que também a Tua vontade, é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, meu Pai, ministre aos nossos corações. Não permita que Satanás venha trazer dúvidas, mas que Teu Espírito, que inspirou toda a verdade, Ele mesmo possa estar trazendo esclarecimento e a revelação dessa verdade. Pai, eu entrego nas Tuas mãos esse tempo que iremos meditar na Palavra, para que Tu operes em cada um de nós. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Queridos e amados ouvintes, esse texto aqui ele é muito precioso. Então está dizendo logo no verso 19 que eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, eu só posso viver para Deus o dia em que eu morrer para a lei. A lei, ela diz que o seguinte, ela cobra. A lei, ela manda você fazer isso, fazer aquilo outro. O Evangelho, ele declara que já foi feito, basta apenas você crer e você será salvo. Tem muito crente cansado, porque não consegue entregar as suas cargas, os seus fardos ao Senhor. Na expressão do Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Se Ele vai fazer tudo, eu vou tão somente descansar. E no Salmo 68, verso 19, a Bíblia traz uma declaração tão maravilhosa. Ela diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Ele é a nossa salvação. Mas o problema está na centralidade do nosso eu. E o nosso eu, você mesmo, é o seu pior inimigo. É por isso mesmo que eu tenho que estar na cruz, crucificado e mortinho, mas mortinho mesmo com Cristo. Às vezes costuma acontecer que entre os filhos de Deus existe uma tendência de culpar o maligno e os seus ataques por todas as coisas que lhe acontecem e também os angustiam. Mas, no entanto, meus irmãos, nós temos que lembrar algo que já sabemos,
que o maligno está vencido. Em 1 João 2, verso 13, a Bíblia diz que o maligno já está vencido. Então, quando o nosso Senhor Jesus, ele morreu, sabe o que ele venceu lá naquela cruz? Ele venceu a morte. Ele venceu aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrou a todos que, com pavor da morte, estavam aí sujeitos a vida inteira. Hebreus 2, 14 e 15. Por isso que, meus irmãos, e amigos e amados, é certo que Satanás, ele anda hoje em dia rugindo como leão, procurando a quem devorar. Mas, para aqueles que são nascidos de Deus, que morreram com Cristo e que ressuscitaram com Cristo e que não praticam pecado, ele não os pode tocar. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 5, verso 18, que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E ele não os pode tocar. Por quê? Porque o Senhor os guarda. 1 João 5,18. Que texto maravilhoso. Então, amados, está escrito isso na palavra de Deus, e foi Deus quem disse, e se foi Deus quem disse, então eu e você, nós podemos crer nesta verdade maravilhosa. Portanto, embora nós sempre aí tenhamos que estar alertas às artimanhas do diabo, a nossa principal luta hoje em dia não é contra Satanás. Na realidade, há outra esfera onde nós devemos olhar com especial cuidado. E para isso eu quero lhe chamar a sua atenção. Hoje, meus queridos e amados ouvintes, a nossa maior luta é contra nós mesmos. É contra a nossa natureza adâmica, essa natureza caída, a qual arrastamos dia a dia e a qual devemos nos negar constantemente. É preciso que nos despojemos de nós mesmos, renunciando assim à impiedade e aos desejos mundanos da nossa carne. E somente assim nós obteremos mais e mais de Cristo. Agora, só menosprezando as nossas vidas é que nós seremos vencedores. Percebe? Às vezes, muitas pessoas têm a tendência de culpar a Satanás dos seus próprios enganos e atribuem os sofrimentos que experimentam por causa do seu próprio pecado. Tudo isso é atribuído a Satanás, mas não é. Porque, na verdade, o nosso principal inimigo somos nós mesmos. E você tem que entender isso. Porque muitas vezes nos deixamos enganar por nossa suposta bondade. Tome muito cuidado com isso, porque a Bíblia vai dizer, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, lá está escrito assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, enganoso é o coração do homem, e esse coração, enquanto não for trocado, ele continua sendo enganoso. Então Jesus na cruz, ele já trocou o nosso coração. Ele fez um transplante de coração. Como que ele fez isso? Nos atraindo. Quando Cristo foi crucificado, quando levantaram a cruz com o nosso Salvador Jesus ali na cruz crucificado, a Bíblia vai dizer em João 12, verso 32, que eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, pense um pouquinho nisso e considere no seu coração. Quando Jesus Cristo foi levantado na cruz, ele nos atraiu a si, ele nos puxou para si. Ou seja, eu e você fomos colocados em Cristo. Para qual finalidade? Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, né? E a alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus nos colocou no corpo dele. Então, quando ele morreu, eu e você estávamos nele. Por isso que, quando ele morreu, eu e você também morremos. Por isso que já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu creio que eu morri com Cristo,
ressuscitei com Cristo, houve ali um transplante de coração. Ele tirou meu velho coração de pedra e me deu um coração novo, o coração do Filho. Percebe? Então é necessário que de fato nós tenhamos esta experiência de morte e ressurreição com o nosso Senhor. Porque senão continuaremos com o nosso coração enganoso. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Irmãos, nem sequer nós mesmos podemos conhecer os nossos corações e a sua intenção. Assim, não confiamos nele. A Bíblia vai dizer que lá em Provérbios 28, verso 26, aquele que confia em seu próprio coração é insensato. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo, aquele que confia no seu próprio coração é louco, é débil mental. Então nós não podemos confiar no nosso coração. E por que não? Porque o nosso coração, ele é enganoso. Agora, o Senhor, diz a Bíblia, é quem esquadrinha a nossa mente e ele esquadrinha e também prova o nosso coração. Jeremias 17, verso 10. Por isso, Provérbios de Salomão nos aconselha. Ele diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E onde nós poderemos guardá-lo? Na pessoa de Cristo, somente em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele aconselha Timóteo dizendo o seguinte, lá em 1 Timóteo 4, versículo 16, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, irmãos, aqui como um sinal de alerta, ele lhe diz o seguinte, lá em Colossenses 3, de 7 a 10, olha, te cuida, não te deixa enganar, te cuida. Isto aqui, meus irmãos, também é válido para nós. Não aconteça que enganemos a nós mesmos pelo nosso coração enganoso. Por isso que é urgente que nos despojemos do nosso velho homem com tudo o que ele acarreta, inclusive aquilo que nós consideremos bom. Nada há em nós bom. Tudo que há no homem, a gente tem uma tendência aqui de pensar que somos bons, mas a Bíblia diz que não existe ninguém bom. Na nossa carne, diz a palavra de Deus, não habita bem nenhum. Confere em sua Bíblia, em Romanos 7, versículo 18, diz assim a palavra, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Mas ele começa dizendo, porque eu sei que, isto é, em minha carne não habita bem nenhum. Então nós temos que considerar que lá naquela cruz, quando Jesus foi crucificado, ele não só levou a minha maldade, mas ele também levou a minha bondade. Percebe aqui? Porque não tem ninguém bom. Em nós não há nada bom. Nós podemos ver. Somente Cristo em nós. Ele é bom e a vida de Cristo em nós nos torna pessoas boas. Por isso que não nos deixemos enganar pelos nossos corações, meus amados, mas sejamos renovados no espírito da nossa mente, nos revestindo do novo homem. Queridos, por favor, considere isto em nome de Jesus e pelo teu próprio bem, pois todo bem está em uma pessoa, é em Cristo e não em você. Que Deus, na sua infinita graça, possa trazer a revelação da verdade da sua palavra, para que então eu e você possamos descansar na suficiência de Cristo, porque o nosso maior problema é nós mesmos, é o nosso eu, egoísta, ranzinza, rabugento. Esse eu, Cristo já crucificou, mas nos deu a sua vida pela ressurreição. Amém? Que Deus te abençoe e leve você a crer na sua morte e ressurreição com Cristo. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.